Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou falar dos últimos episódios da quarta e última temporada de Titãs. Sim, eu tô dando adeus à minha farofa gostosa, quase que semanal e longos anos que foi Titãs. Para alguns foi ruim, para mim foi mais ou menos, mas nós estamos aqui para conversar sobre esses episódios e vamos para o conteúdo. Primeiramente, eu gostei um pouco, achei interessante essa coisa, né, de buscar, tipo, né, dar sinais, né, de que aquilo precisava ser feito, ou seja, aquele sacrifício da nossa estelar precisava acontecer de qualquer forma. Então, achei interessante esse sonho premonitório, né, que a nossa estelar teve. Eu, assim, particularmente, foi um pouco chato, porque quando a gente vai mais pra frente, isso acaba se tornando um plot que não acarreta tanto assim mudanças ao longo dos episódios, mas foi o que tivemos. E uma coisa que eu achei um tanto chata de verdade, pra falar a vocês, foi a questão desse jogo de marionete, sabe? Um e outro querendo controlar a mesma pessoa a toda hora, a todo momento. Que chatura. É sério. É tipo, o vilão só é vilão, sabe? Porque ele tá sendo guiado por alguém. Eu fico assim, gente, não faz sentido. Eu fiquei muito revoltado com isso. Não foi algo que agregou, só foi mais encheção de chouriço, porque realmente nessa coisa da matriarca, né, usar o sacrifício e outras coisas e tal. Algumas coisas foram interessantes, né, por tipo trazer uma réplica da joia, né, dessa grande joia, né, da alma que a nossa Rachel tem. Então acho que foi essa correlação foi até interessante. Mas assim, né? É o que temos, né? Não foi ousado o suficiente a trazer mais coisas que eu pudesse agregar e só foi encheção de saco mesmo. Mas o ponto interessante que eu achei foi essa coisa da volatilidade e vulnerabilidade do nosso Connor, né? Já que a gente sabe desde o começo que ele está sendo esse vilão porque ele quer ver até onde esse lado do Connor leva ele. Então a gente vê que com o tempo isso era só uma rota de escape, porque ele realmente era um cara bom. Então você vê ali, né, mais pra frente, ele conseguindo fazer aquilo, né, conseguindo pedir ajuda para sua equipe e conseguir ali de alguma forma usar as habilidades para algo certo, mesmo que ele tenha errado o pior. E literalmente eu fico impressionado como literalmente a magia ainda é um problema à parte para o Super-Homem, que até o Conan não conseguiu se desvencilhar o suficiente. Ainda estou impactado com isso, mas ainda achei que precisava ter melhorado mais. Precisava muito, mas enfim. E assim, eu não gosto muito dessa jornada do Sebastian como vilão, até porque eu já bati muita tecla aqui e volto a repetir essa coisa de trabalhar, essa coisa do vilão, né? Ter ser vilão ao mesmo tempo não ser vilão, ter algo que impede de ser vilão, mas ele acaba sendo, ou seja, as circunstâncias o transformam em um vilão, sendo que ele não era um vilão, ou seja, ele tenta só provar o porquê ele carrega aquele nome, aquele sangue, só isso, nada mais. Então, pra mim foi tanto chato a série, né, da reforçar isso, ainda mais nesses últimos episódios, onde a gente poderia ter ação e reação, mas a gente teve muita conversa, muito mimimi, o que distancia muito do que a gente fala de final. Foi satisfatório, mas precisava de melhorado mais. A única coisa mais interessante mesmo dessas partes aqui, né, do Con, né, do Sebastian, é quando a gente vê que essa coisa do sangue, né, esse irmão sangue tem uma forte ligação com essa coisa vampiresca, né, de que ele tem que beber sangue, tem que tomar o sangue para poder ter mais poder, ter mais força. Então, isso aí foi só a única coisa mais viável. Eu achei bem interessante trabalhar essa coisa de sangue, porque o Joseph já interpretou o Klaus, né? Então, ele voltando aqui a fazer a mesma coisa foi interessante. Eu ainda fico embasbacado com essa questão de idade do Sebastian, né? Com essa questão da idade do nosso Joseph, né? Enfim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer. E um ponto muito interessante para mim, de certa forma, porque apesar de ter outros, mas esse que eu achei bem interessante foi a questão de a série trabalhar
o nosso team, né, da forma que ele precisava ser trabalhado há muito tempo. Eu gostei. Eu devo dizer que a mentoria em si não foi tão legal. Essa coisa de trabalhar, usar uma missão, né, para poder levar ele a Gotham, né, não foi assim nessas coisas. O bom foi ele, né, conseguir ter um treinamento maior, sabe? Ter essa coisa, né, de que o que de fato é ser um Robin, né, que vai muito mais além do que fazer justiça, ou seja, ele tem essa cacife, ele tem essa força suficiente, ele tem essa mente trabalhada, né, da responsabilidade, de outras questões, a parte de ser um Robin, além de ser, né, uma pessoa civil. Então, eu gostei dessa parte. Ainda acho que a Donna Troy seria uma ótima mentora do que o Jason Todd, mas trabalhar esse personagem dentro de outras histórias, dentro daquele universo, tornou aquela participação interessante. Eu gostei muito de a série sempre reforçar que o nosso time é um dos mais inteligentes e também mais rápido a fazer o que é certo, mesmo que por muitas vezes os Robins são treinados só a espancar e quase matar seus adversários, né? Então eu achei essa correlação muito interessante e também a gente tem ali uma forte indícios, né, do quinteto sinistro, né, o Calendoscópio, que eu não me lembro muito bem, mas eu acho que pode ser a sede do quinteto, então, né, e também tem aí um novo Doutor Luz, essa voz, então pode ter tudo junto, misturado. Então eu adorei muito, mesmo que tenha pontas soltas, mas ainda acho que foi um final razoável, ainda mais para esse personagem que mereceu o final que teve. E mais pra frente nós temos aqui a nossa Estelar, né, tendo aí essas descobertas sobre esse grande projeto que envolve ela. Eu achei interessante porque realmente reforça muito o número do episódio, mas ainda assim eu esperava algo que fosse mais como uma personagem, né, que iria comandar essas coisas, não um projeto criado pelo Lex Luthor que estava armazenado com a Mercy e tudo junto e misturado, tendo propósito e tal, para no fim ter que usar o poder dela de qualquer jeito, ou seja, né, usar um negócio de fissão nuclear para poder, né, usar contra o nosso Sebastian. Mas eu ainda fico muito revoltado com tudo isso, porque essa jornada da nossa Estelar indo até a Mercy foi muito legal, porque teve muitas falas, teve coisas à parte a serem necessárias a ser feita, mas ainda eu acho muito revoltante você ter, né, esse superpoder e alguém que não tem poder nenhum falar que tem que te proteger de qualquer custo. Eu ainda acho assim, né? Entendo a parte do nosso Dick, né, de querer ajudar ela, de querer proteger ela, mesmo, né, não tendo tantos assim, né, reforçando esses sentimentos que um tem pro outro, mas, minha gente, não faz isso não, porque eu quase morri. Enfim. Ainda acho que o Lex Luthor poderia ter mais presença, não poderia ter morrido, porque o personagem mais interessante de todos, e também ia dar um peso maior a tudo isso, mas os roteiristas são preguiçosos, não têm a ousadia de trabalhar essas coisas. É complicado, a gente releva pra uma farofa divertida? Isso é isso. E no fim do 11º episódio nós temos o nosso Sebastian matando a mãe e também matando depois em seguida o seu Papis. Aí eu ainda acho assim, a matriarca do caos poderia ter morrido no começo da segunda parte, porque acho que ia dar um peso maior à jornada desse personagem como vilão, mas não teve. A gente teve essa morte que eu acho que foi furreca, mas ao mesmo tempo teve um peso, e depois teve o nosso Trigon que volta, né, pra Terra e literalmente não tem poder nenhum. Ainda o 3D eu ainda acho que poderia ser mudado para alguém de fato ali, né? Só mexer com as computação gráfica ali para tudo ficar um tanto mais realista, mas ainda assim eu queria muito, né, de fato a gente ver ele, esse cara atacando o Trigon, que só foi mesmo merda, né? Um furreca, foi horrível, foi desnecessário, mas teve que agregar, né? Depois de não sei quantas temporadas ele aparece de novo para ser morto pelo filho que não tem nenhum poder equivalente, né? Mas
Enfim, eu ainda acho que nessa final poderia ter menos discurso. Eu falo porque eu gosto de quando o final é trabalhado mais na ação, não no discurso. Porque aqui teve tanto discurso, mas tanto discurso, porque quando chega a parte do plot, né, que é esse buraco de minhoca, né, para levar ali, para matar, né, o outro mundo e voltar, para poder matar outras pessoas, não serviu de nada, não foi nem tão suficiente para tipo dar aquele espanto daquele, ah meu Deus do céu, tem que acontecer. Não, porque assim, você vê que um plot ele se fez necessário, mas ao mesmo tempo ele foi deixado de escanteio porque tem que preparar um discurso, tem que fazer todo mundo se juntar no tempo certo, tem que fazer aquilo ali para no final o vilão não conseguir o que quer. Mas gente, não foi legal. Faltou ousadia de roteiro, mas principalmente quando eu falo no quesito de que o nosso Mutano poderia facilmente ter se transformado em algum ser um tanto mais pesado que impossibilitaria essa questão da gravidade, nessa questão de força, ter essa facilidade, né? E depois incrementar as outras coisas, né? Trabalhar até umas cenas pós-créditos ali. Mas não tivemos o pega lá, checa pra cá, pega lá, lá. Eu fui tapeado, porque eu achei, né, que quando o Brenton falou nas entrevistas que ia ter negócio, teve sangue, teve. A carnificina foi algo ruim, não teve importância. Mas você falar em uma entrevista que vai ter tudo isso de negócio e tal, vai ter tudo batalha, que vai ser sangue frio, quase não usou duplo nenhum. Mas no final você vê que foi praticamente de nada. Foi chato. A única parte interessante ali foi a Rachel, né, trazendo a outra de volta à vida e ela ali, né, de certa forma conseguiu se sacrificar. A única parte que achei de discurso que eu gostei foi a nossa Estelar e o Dick se olharem e falar assim: eu te amo, eu sei que você também me ama, mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. E ela finalmente voa e eleva seus poderes ao cosmo, fazendo uma supernova linda, maravilhosa. Mas eu ainda quero tentar entender de onde tiraram essa distopia do qual possivelmente o Sebastian nunca teria existido e depois voltar ao normal. Eu ainda não senti que foi viável trazer isso. A única perspectiva que possa ser viável é a questão da imaginação do nosso Gar diante do vermelho, né? Já que ele tem esse poder também de moldar, de certa forma, a realidade ali. Então, eu achei interessante, mas, né, se a gente voltar a olhar ali, não agregou muito. A única parte maravilhosa foi o voo, os poderes dela voltarem a ser laranja. Teve até uma explicação do porquê o poder dela deveria ser azul, mas ainda não desceu. Mas no fim, tudo se resolveu e foi lindo, né? Você vê no final esses dois personagens sendo endgame, gente. Endgame, eles foram endgame. Demorou, aconteceu. E foi muito bonito, e ainda mais esses novos começos, né? De uma conversa de jantar, onde o Gar literalmente vai se entregar no vermelho, né? Fortalecer essa ligação, né? A nossa Rachel vai para a faculdade, o nosso Bernard e Tina literalmente viraram casal. Viraram uma coisa maravilhosa. Finalmente tivemos gays com finais felizes. É tão raro, mas é tão maravilhoso a gente poder ver isso, gente. E por fim, nós temos o nossa Estelar e o nosso Dick tendo seu momento de amor, de paz e até aquelas pecinhas, aqueles easter egg ali, ó, aquele balão vermelho. Fica assim, meu Deus, eles vão casar, eles vão ficar juntos. E uma coisa de cada vez. Eu fico surtada com isso, gente. Meu Deus. Mas foi maravilhoso. Foi lindo. E ainda mais esses dois juntos. Eu quase chorei de emoção, porque realmente fez jus ao que é Titãs para sempre, né? Ou seja, independente de onde eles estejam, eles sempre vão estar juntos.
tudo vai combinar de eles estarem juntos novamente em algum momento. Não importa como, eles vão se juntar novamente quando precisar de algo maior para fazer ali, né? Então eu gostei muito disso, achei lindo, foi maravilhoso. Esses episódios, eles são feitos para ter assistir juntos, sabe? Não algo, sabe, aqui uma semana e outro não. Espera junto, assista, que vai fazer muito mais sentido, vai ter muito mais emoção, mesmo que algumas partes não teve. E a melhor parte que eu gosto, que eu achei mais incrível, foi o nosso Superboy conseguindo voar novamente, né? E tendo essa presença não tão presente do Superman, né? Essa ligação, né? Já que um dos primeiros encontros deles é justamente nessa, né? De que o Superboy ia conseguir voar, né? E uma das primeiras conexões que ambos têm é disso, né? Trabalhar a questão do voo do Superboy. E isso foi muito legal, né? Você vê no final o nosso Superboy realmente conseguindo voar. Foi muito legal, foi muito incrível. E é isso. Eu amei muito Titãs, é uma farofa gostosa de assistir. Apesar de algumas coisas do roteiro ser um bom filho da mãe, mas ainda assim é algo interessante de acompanhar semanalmente, só pra, né? Mas enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comente bastante. E assiste nossos vídeos aqui que eu falo muito de Titãs, já falei muito de Titãs. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.